Seria um erro pensar que estou me referindo a casos isolados ou excêntricos. Calcula-se que a soma de todos os estilos em casos extremos, transtornos da personalidade, atinge entre 20% e 30% da população. E, se considerarmos os casos moderados, o número aumenta substancialmente. Os parceiros vítimas dos indivíduos que apresentam esse tipo de personalidades às vezes tentam equilibrar a questão recorrendo à tática do deixa disso, uma estratégia de compensação muito apreciada pela cultura casamenteira que proclama que se aguente tudo a qualquer custo. Ele é egoísta, mas nem tanto. Gosta de seduzir, mas não é tão grave. É muito ciumenta, mas eu sei lidar com ela. É uma pessoa muito expressiva, mas devo entender que essa é a sua maneira de ser. Ele é agressivo, mas está melhorando. É bastante instável, mas eu me adapto e tenho paciência. A maioria desses mas não é nada mais do que formas arranjadas de auto-engano e justificativas diante do medo ou da impossibilidade de resolver o desencontro afetivo. Ou por acaso deveríamos manter o amor na unidade de terapia intensiva por toda a vida. Não estou afirmando que é preciso jogar a toalha no primeiro desentendimento. Não defendo as relações descartáveis que sugiram a aplicação de um realismo afetivo que permita definir até quando se deve seguir esperando a metamorfose do ser amado. As pessoas que decidem romper com algumas das formas de amar mencionadas não fazem da noite para o dia. Ao contrário, a grande maioria delas luta, pede ajuda profissional e vai além das suas forças tentando dar segundas, terceiras, quartas e quintas oportunidades, inclusive quando a sua integridade física e psicológica está em jogo. Não é preciso exagerar, às vezes devemos depor as armas e compreender que determinadas batalhas não são nossas ou simplesmente não nos convém. As pessoas que tiveram a oportunidade de se aproximar deste tema e aplicá-lo à vida cotidiana sentem-se mais seguras na hora de resolver os problemas do casal e aprendem a tomar decisões baseadas em evidências. No entanto, há 4 perguntas sobre os estilos afetivos que se repetem com regularidade e considero muito importante esclarecê-las. É possível ter características de diferentes estilos ao mesmo tempo? Sim, é possível. Alguns perfis podem se sobrepor em certos aspectos. Por exemplo, a indiferença é comum ao estilo antissocial, ao narcisista e ao esquizoide, mas só neste último atinge a expressão máxima. De modo ainda que seja possível apresentar certos traços dos diferentes estilos ao mesmo tempo, sempre haverá alguns que se destacam sobre os demais. O que define cada maneira de amar é uma essência psicológica específica. É melhor considerar os estilos afetivos como um guia para pensar em si e também para pensar o amor. Você não considera que as características de cada estilo são um pouco rígidas? Os estilos que apresento não respondem a uma listagem categórica e definitiva, a lista de sintomas, ao contrário, representam a dinâmica interna de como algumas pessoas vivem e sentem o amor, seu modus operandi, suas motivações e sua estrutura cognitivo-afetiva. Os estilos afetivos disfuncionais são mais frequentes em homens ou em mulheres? As pesquisas recentes mostram a seguinte variação. Os amores caóticos e subversivos são mais frequentes em mulheres, mas os primeiros do que os segundos. No estilo histriônico teatral, ambos os sexos brigam pelo primeiro lugar. Como veremos, o histeriquismo já é unissex. E C. Os demais estilos afetivos são mais comuns em homens. Uma vez mais, o sexo masculino assume a dianteira em questões de insalubridade. O que é então um estilo afetivo? É uma maneira de processar a informação afetiva, senti-la, avaliá-la e incorporá-la à vida a dois. Se o modo de processar tal informação é distorcido e conduzido por esquemas negativos a respeito de si mesmo, do mundo e do futuro, esse estilo será nocivo para a saúde mental e emocional, a sua e a do seu parceiro. Cada um dos 8 perfis psicológicos propostos ocupa um capítulo deste livro. Cada um deles apresenta, em linguagem acessível para o público em geral, os traços principais de cada estilo afetivo e suas implicações para a vida a dois, as vulnerabilidades pessoais que explicam por que nos envolvemos nesse tipo de relação, até onde é possível manter uma relação saudável com cada estilo afetivo doentio, e quais seriam os custos, como reconhecer essas maneiras de amar antes de se apaixonar e, por último, o que aconteceria se o leitor descobrisse que tem alguns dos traços característicos mencionados. O estilo limítrofe instável, devido à sua estrutura caótica e desorganizada, é o único perfil que, em alguns pontos, não seguirá exatamente o esquema dos demais, ainda que eu tenha mantido os títulos gerais para não alterar a leitura. No ordenamento dos capítulos não siga as convenções tradicionais das classificações psicológicas ou psiquiátricas, mas uma sequência que facilitasse a leitura. À exceção da introdução, que considero imprescindível para compreender o sentido do texto, cada capítulo pode ser lido na ordem que o leitor desejar, ainda que seja mais conveniente deixar o estilo limítrofe instável para o final.
Os estilos afetivos disfuncionais apresentados foram documentados com os avanços mais recentes da psicologia clínica, cognitiva e de outras disciplinas afins e também com um abundante material de casos extraídos de diversas fontes científicas e da experiência clínica do autor. Este texto é dirigido a qualquer pessoa que deseje revisar sua vida afetiva e fazer do amor uma experiência satisfatória. Não é um livro otimista nem pessimista, mas realista. Você não encontrará aqui as melhores regras para viver com tal estilo disfuncional e tapar o sol com a peneira. Ao contrário, conseguirá estabelecer espaço de reflexão para compreender melhor a sua relação a dois e esclarecer até onde se justifica lutar por ela ou não. Inclusive, poderá descobrir que o problema está em você e não na pessoa amada. As 3 perguntas que guiam este percurso são simples e ao mesmo tempo profundas. Qual é a maneira de amar do meu parceiro? Qual é a minha maneira de amar? Até que ponto podemos ficar juntos sem nos machucar? Se enxergarmos as coisas como são, sem vieses nem esperanças ingênuas, poderíamos tomar decisões corretas orientadas a melhorar a nossa qualidade de vida, ainda que às vezes nos doa ou que o caminho a seguir nos incomode. Parto da simples premissa de que amar não é sofrer e que temos direito a ser felizes. Esse é o bem supremo que ninguém poderá nos tirar. Que assim seja em nome do amor. Esse é um trecho aí dessa obra aqui que é Amores de Alto Risco, os estilos afetivos pelos quais seria melhor não se apaixonar, como identificá-los e enfrentá-los, essa obra do Walter Rizzo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, e até a próxima.